8 horas e 44 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Hoje, sexta-feira, dia 25 de abril de 2025. De volta com música a partir das 9, porque agora a gente vai com informação, com entrevista com o vereador Caio César, de São João da Barra, do PV São Joanense, da bancada, junto com... Gostei muito de conversar também com a Joyce. Joyce, que assim, chegou para mim, chegaram algumas informações daquelas de bastidores, né, antes, até para a eleição do presidente. Eu falei, mas... E na verdade a Joyce é um quadro de muito boa qualidade naquela Câmara. Não, achei muito interessante, bem antenada, bem descolada, achei legal. Nada do que havia sido passado, então é bom. Isso é bom, quanto mais qualidade, sim, né, melhor. Bons quadros, por ser mulher já é um fator impressionante, importante. Muito inteligente, ela é uma mulher, né? Já está fora. E mulher que eu digo não pela inteligência, capacidade, não. Desculpa te interromper, porque senão o pessoal entende mal. Por ser mulher e é importante nesse cenário machista da nossa política. Sim. Né? Então, que tem que ter cota de gênero para poder conseguir eleger mulher. Então, por isso que eu falo a importância de termos mulheres na política. E Joyce, não só por ser mulher, isso é importante, mas pelo bom quadro. Ô Caio, voltamos ao oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, também de Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnóstico. Campos segue com chuva. Neste momento, chuvinha fininha, fraquinha aqui na área central da cidade. Para hoje, previsão de chuva aí durante todo o dia. Vamos, para a gente fechar esse último quadro aqui do programa, temos aí alguns minutos. Deixa eu pegar aqui, e assim, a gente tem a sorte de ter aqui o nosso Aloysio Abreu Barbosa como não só analista, conhecedor, mas sobretudo passa de forma muito mais prática, didática e fácil os dados de uma pesquisa que vão muito além daquele primeiro lugar e segundo lugar. Profundamente ele tem essa... Tem todos os cortes, tem... E para ele fazer uma pesquisa, ele só faz a pesquisa quando é de procedência, quando é que tenha conteúdo, que tenha, né, todas as estatísticas para poder ser analisado. Então, assim, é bem interessante e nos deixa muito confortável para a gente abordar o assunto. Por outro lado, nos obriga a tentar acompanhar o raciocínio também, que pesquisa não é fácil. Você olhar assim, fulano em primeiro, Beltrano em segundo. É hoje, mas e amanhã? Tudo muda. Mas a pesquisa errou, que falou que fulano ia ganhar, ganhou. Mas, bom, como que pega, por exemplo, o Witzel? Aquele fenômeno, né? Então... Nem pesquisa lhe parecia, né? 1%. Na sexta-feira, era 1%. Ele chegou aqui, teve um caso com um outro sanjoanense também, Arnaldo Neto, repórter nosso aqui da Folha, na época. Ele veio à rodoviária e marcou, né? A assessoria de imprensa ligou, gente, manda repórter aqui, o Wilson Witzel tá na rodoviária. O que é o Wilson Witzel? Ninguém conhecia. Arnaldo falou, pai, eu vou lá nisso não. O cara não tem nem 1%. E é normal que se use isso, até para debate em televisão. Se você quiser usar essa pegada aí, se o cara não pontuou nem 1%, você não precisa convidar para debate. Sim, né? Sim. Bom, mas vamos lá. E aí, com esses dados feitos, e quando a gente fala assim, fazer a pesquisa, destrinchar a pesquisa, interpretar e colocar para a gente, jornalisticamente, o que é aquela pesquisa. Então, o Instituto Paraná fez uma última pesquisa para as eleições de 2026 e traz na estimulada vários cenários, 7 cenários. Eu vou te apresentar aqui, porque inclusive tem uma outra também em que o presidente Lula apareceu aí muito mal.
no governo, que é diferente de presidente, tem uma alta reprovação. Ou seja, vamos de novo para aquele lado da resistência, né? Vamos de novo para aquela coisa, né, dessa eleição disputada por quem tem menor resistência do eleitor para votar. E nessa última pesquisa aqui feita pela Paraná, a intenção de voto para presidente no primeiro cenário, vamos lá, primeiro turno. Primeiro cenário, Jair Bolsonaro 38,5%, Lula 33,3%. Segundo cenário, Lula com Michele Bolsonaro, Lula 33,7%, aí ele ganha, Michele Bolsonaro com 31,7%, mas é naquele mesmo... Né? A rejeição aqui vai definir. Cenário 3, primeiro turno, Lula 34, Tarcísio de Freitas 27,3. Tarcísio vem ganhando espaço. Tarcísio vem ganhando espaço. Vou te perguntar sobre isso. Cenário 5, já no segundo turno, eventual, tá, gente? Isso aqui são eventualidades. Essa margem de erro 2,2, né? Pontos percentuais para mais ou para menos. E na pesquisa Paraná, segundo turno. Se desse hoje um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, 46% para Bolsonaro, 40,4% para Lula. Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro hoje está inelegível até 2030, tá? No cenário 6, Michele Bolsonaro, 45%, e Lula, 41%, isso no eventual segundo turno. E para fechar, Tarcísio de Freitas, 43,4%, Lula, 40,6%. Pesquisa feita pela Paraná. Nesses cenários todos que a gente apresentou aqui da Paraná, são 6 cenários apresentados aqui. Cara, o Lula só ganha do Bolsonaro no primeiro turno, se ele enfrentar Bolsonaro no primeiro turno, se ele enfrentar a Michele e se ele enfrentar o Tarcísio. Num segundo turno, vira toda essa situação. Como é que você analisa esses números e consegue projetar diante desse cenário e com a nossa região, que não é só Campos não, mas o São João da Barra também conservadora, né? Então, Cláudio, como você falou, pesquisa, hoje ela aponta uma situação, amanhã está totalmente diferente. E quanto mais nessa esfera federal, né? Que hoje é muito polarizado. Você falar de A, você falar de B, né? Falando diretamente de Lula e de Bolsonaro, onde você tem essa parte ideológica aí, capaz de se você conversar com a pessoa e a pessoa não entender que você é contra, você acaba até criando inimizade, assim, você tem a noção como que são as coisas hoje em dia. Eu vejo fritando muito o governo do Lula, isso aí é normal, né? Ele sabe, ele um tempo atrás, mesmo com o escândalo mensalão, aquele escândalo todo atrás, ele veio para a reeleição, se não me engano, reeleição, ou ele apoiou Dilma e a Dilma ganhou a eleição. Lula, em qualquer aspecto, ele é um candidato, assim, favorito, em qualquer aspecto disso aí. Não que, assim, Caio, votaria, não sei, eu teria que ver outros candidatos também, é muito cedo para ter essa visão do que o candidato, qual é o candidato que seria o ideal para o Brasil. O Brasil hoje vem sofrendo muito nessa parte econômica, nessa parte que afeta diretamente na população, que é o feijão e arroz, coisa que eu nunca vi. Eu, com 28 anos de idade, nunca vi o café desse valor, nunca vi o arroz e o feijão nesse valor. Então, bastante coisa a se pontuar, né? Aí vem um Tarcísio ganhando força, aí você tem o próprio Hugo Mota, que é presidente da Câmara dos Deputados Federal, que ele sinaliza ali, de repente pode vir uma opção, né, para o centro. Então tem muita coisa para acontecer, né? Mas assim, o nosso país realmente precisa de uma direção, de uma opção que possa conversar, dialogar,
né, sem esse extremismo aí que eu não consigo nem conversar, ser bem sério pra você. Essa coisa de extremismo aí. Não, eu não consigo, cara. Eu particularmente, eu prefiro nem conversar quando o cara é muito Lula, é muito Bolsonaro. A gente tenta conversar ali, ter uma... Não é assim, calma, respira. Né? Tem uma outra opção, a gente consegue conversar sobre isso. Eu acho que nas duas vias a gente tem algo positivo. Né? Contra o Bolsonaro, contra o Lula, eles têm algo positivo. Tem projetos positivos. Né? Tem um legado positivo, mas também tem um legado negativo. Mas aí cabe maturidade, né? Cabe tudo aquilo para a gente poder estar conversando, né? Dialogando sobre a situação. Sinceramente, é desanimador. E aí aqui, a gente aqui sofre pra caramba. Se eu trago aqui você que é da esquerda, eu já sou vermelho, comunista. Se eu trago você que é da direita, pelo amor de Deus. Enfim, é um momento muito ruim que o mundo todo vive, o país também vive essa... Tinha essa polarização entre Lula e Fernando Henrique. Mas não era tanta, né, cara? Não era tanta. Era muita, mas eu acho que a internet deu muito mais voz, deu muito mais... E aí vem a questão do ódio também, né, cara? Você pega aí, naquela época, você tinha fake, enfim, tinha tudo isso, mas em proporções menores e em velocidade muito menores. Depois da internet a coisa perdeu o frio. E as pessoas perderam também um pouco de senso para fazer crítica. Acho que vale a crítica, vale tudo, mas um pouco de senso. Os haters estão aí para... E o que teve também, assim, eu nunca presenciei isso também, né, essa lavagem cerebral das pessoas mesmo desacreditar que teve uma suposta uma invasão de vírus que mexeram com as urnas. Você lembra? Que loucura, isso aí eu falei, cara, não é possível. Será que isso realmente está acontecendo? Porque isso é doideira. Para as pessoas estar acreditando em uma situação dessa, entendeu? As urnas não tem nem internet. As Exatamente. pessoas não sabem, mas elas nem internet têm. Isso aí é um tal de sala preta lá. Que mudou, que mexeu. Que aqui para nós não concordo com tudo que o Alexandre de Moraes faz. Também tem muito erro, inclusive, como diz a Luísa, um neo-lava-jatismo aí, porque é muito complicado um réu julgar o seu... Sim. Não é não? É difícil de explicar. Ele é réu no processo, ele é parte do processo e ele relator do processo. Então, acaba acontecendo o que aconteceu com o Moro. Mesma coisa que, né, todo mundo sabe o escândalo da Lava Jato, mas da Vaza Jato, o que aconteceu por trás para poder prender todo mundo. Teve corrupção? Sim. Só que foi combatido da forma mais errada possível, com uma outra corrupção eleitoral. E pior também, muito ruim. Voltando para as pesquisas aqui, Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Você consegue ver hoje, com clareza, assim, algum presidente eleito, algum nome? Lula ou... Hoje eu não consigo te falar, como eu te falei. Lula, quanto o Lula quanto o Bolsonaro, eles vão levar a massa para as urnas. Isso aí é incontestável. Eles vão levar a massa, né, para a urna. Mas o Lula, ele é um grande, forte candidato, como eu te disse, pela experiência, pela história de vida. Mas hoje eu não consigo enxergar um presidente. Eu tenho um presidente. O presidente, eu não consigo enxergar hoje esse cenário. Bom, levantamento divulgado recentemente, pela 7 de abril pela pesquisa pelo Instituto Paraná, mostra no Rio de Janeiro Eduardo Paes liderando. Assim, eu vou cortar um pouco a pergunta, porque já são 8h59, a gente acabou perdendo a mão lá atrás falando que também eu acho legal e importante isso, mas tem uma série de conjunturas acontecendo ainda e que pode mudar esse tabuleiro. Hoje, por exemplo, o nosso Rodrigo Bacelar, deputado estadual, presidente da LERJ, é o governador interino. Então tem a saída de Cláudio Castro ou não, dependendo, porque Cláudio Castro já avisou que se Pampolha, que é o atual vice, for assumir a cadeira e não vier candidato, ele não sai como candidato a senador.
esse movimento todo ainda que está... tem muita coisa assim, e a gente não está talvez falando, mas como você disse, os dois líderes hoje do país, Bolsonaro e Lula, vão levar a massa. Achei bacana essa expressão sua. E onde Bolsonaro, e no caso aqui no estado do Rio, colocar a mão para governador, tem a força. Se o Rodrigo Bacelar conseguir essa façanha, cara, ele vai pro pau a pau aí com o Eduardo. Mas nesse cenário apresentado aqui, tem ainda a presença de Vladimir, que é tido como uma importante peça nesse cenário estadual. Queria que você comentasse isso. Mas nesse cenário aqui das pesquisas feitas, a última da Paraná divulgada, em 7 de abril, Eduardo Paes aparece com 48,9%, Tarcísio Mota, do PSOL, aparece com 8,7%, Rodolfo Landim, com 8,5%, Rodrigo Bacelar, do União, aparece com 8,2%, Tiago Pampolha, do União, atual vice, que a gente contou essa breve história aqui, 3,6%, Ítalo Marcilli, sem partido, com 1%, branco nulo 16,7%. Assim, e Eduardo já veio candidato, perdeu a eleição, mas nesse cenário apresentado aqui, nesse corte feito pela pesquisa, isso aqui estimulada. Sim. É quando o eleitor recebe a relaçãozinha, né? Um discozinho, a relaçãozinha de todos os nomes. Não é aquela que é ao contrário. Então, nesse cenário, o Eduardo aparece com 48% disparado aí na frente, como eu disse. O segundo, o Tarcísio Mota, com 8,7%. Como é que você consegue projetar esses números aí, entender e interpretar isso? Olha, Cláudio, a projeção, né, falando em pesquisa, novamente falo, hoje ela está de um jeito, amanhã ela pode estar em outro. O Eduardo Paes, ele é muito popular, né? Ele na capital é um cara extremamente popular, tem a sua história lá, né? O povo carioca se identifica muito com ele, né? Mas é capital, né? A gente não sabe até quando a capital tem um poder e a força para ele dizer assim, não, eu vou focar aqui, eu vou trazer um vice daqui, porque ele colocar um vice de lá, ele vai estar só olhando para a capital. Não sabe se a capital, a gente não sabe se a capital tem esse poder todo para eleger ele. Né? E tem o Rodrigo. O Rodrigo, ele é um cara, né, que vem crescendo, né? Um cara do interior aqui, um cara de Campos do Goytacazes, um cara que é uma inspiração também, né, falando de politicamente, porque ninguém chega onde ele chegou à toa, né? Ninguém consegue essa situação toda em pouco tempo de espaço à toa. Ele foi o presidente da Câmara, né, com a maioria dos votos, foi da LED. Unanimidade. Eu estava lá presente lá, a comissão do deputado Carlos Machado. E assim, eu acho que muita coisa para ser trinchada, para ser direcionada. O Rodrigo tem o interior com ele, né? E assim, o vice do Cláudio fala que vem, aí fala que não vem, aí tem um próprio Vladimir também, que às vezes dá essa ponta, vai lá na capital, lá, fica por lá, e o vice namora do ar, depois cai para cá com o governo. Então assim, tá muito cedo, mas eu acho que o Rodrigo, quanto o Eduardo, provavelmente deve, né, estar de lado a lado relacionado a esse confronto aí. Porém, tem uns candidatos ideológicos. Você tem o Tarcísio, você tem o Landim mesmo. São um candidato ideológico. Aí vai dessa conversa, vai dessa relação, ou com o Rodrigo, ou com o Eduardo, que são peças-chave para essa galera potencializar o grupo deles. Né? Porque, querendo ou não, o Tarcísio, né, junto com o Rodrigo, é uma peça-chave na capital para ele lá. E o Vladimir seria uma peça-chave no interior para Eduardo. Então, assim, são coisas que tendem a acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer, mas é um cenário hoje que eu vejo, mais ou menos assim.
Não estou analisando a sua análise, mas é o que a gente tem ouvido aqui, muito isso. As peças vão se movimentando, né? Aí tem uma hora que o cara chega, bate o martelo, não, Vladimir vem, é deputado federal e fim de papo. E Caio Viana? Não, aí Caio Viana vem estadual. Vou entrar nessa seara aí, que aí essa também é bem praia de São João da Barra. Até deputado estadual, deputado federal, porque tem também para o Senado, antes de falar de deputado federal então, e deputado estadual, tem a outra corrida também, porque uma vaga me parece muito certa para o Flávio Bolsonaro. No Senado, né? No Senado Federal. Que são 2 este ano, ano que vem. Daqui a 1 ano e 5 meses para a eleição. Cláudio Castro aparece em segundo na pesquisa com 31,3%. Em primeiro, Flávio Bolsonaro do PL com 41,7%. Depois vem Benedito da Silva do PT com 27,1%. Alessandro Molon, 15,6%. Aniele Franco, a ministra hoje do PT, 15,2%. Pedro Paulo com 12,6%, nenhum branco nulo 12% e não sabe, não respondeu 4%. Então quer dizer, 16% aqui na estimulada. Na espontânea, que aí marca realmente quem já está definido, Romário aparece com 2,8%, Flávio Bolsonaro 2,0%, Cláudio Castro com 0,5%, Eduardo Paes 0,5%, enfim... Alessandro Molon, peraí, deixa eu voltar aqui. Alessandro Molon com 0,4%, Aniele Franco com 0,1%, Carlos Portinho 0,1%, esse também é senador, e nenhum branco nulo 8,2%, não sabe, não respondeu 83%. Ou seja, muita coisa. Ainda tem muita gente indefinido quando você deixa nessa pesquisa o eleitor lembrar do nome dele. Do candidato. Enfim, muito se fala também em Vladimir ser senador. Você vê alguma possibilidade de a gente fazer um senador aqui? Assim como o Vladimir, por exemplo? Olha, é um cenário diferente, né? Porque, se eu não me engano, nós nunca tivemos aqui um senador ou uma senadora aqui do interior, ou já tivemos, não sei, não me recordo. Mas eu acredito que eu nem sei se ele já falou sobre isso, uma busca no Senado. Quem buscou foi a Clarice, né, garotinha, irmã dele, né, há pouco tempo atrás. Muito bem votada, por sinal. Muito bem votada. Naquele racha da esquerda de novo, que deixou o Romário sozinho e partiu para dentro do gol, como sempre fez. Desse jeito. Assim, o grupo de Vladimir, né, assim, eles têm essa conexão, esse contato com o interior, esse poder que eu falo de diálogo com as lideranças. Então, eu não falo que nunca vai acontecer ou que não vai acontecer. Eu acho que para isso acontecer, ele tem que falar que vai acontecer, né? Talvez eu não veja esse cenário hoje, mas também não falo que não vai acontecer. Só quem pode falar que vai acontecer é ele. Para fechar aqui, deputado estadual São João da Barra tem 2, cara. Sim. Tem Carla Machado e tem Bruninho da Uaire. Aqui, Campos, tem mais 2. Tem o Tiago Rangel e o presidente da Alerj. Quer dizer, o Rodrigo Bacelar. Deputado federal, hoje nós temos o Caio Viana, que é suplente, assumiu. Que é uma dificuldade para a gente, né? Tem uma região aqui com quase 500 mil eleitores e não tem um deputado federal aqui. Hoje a gente consegue aí, às vezes, algum contato, ou como foi no caso lá do Avanço do Mal, o Murilo Gouveia, de Itaperuna, que é no noroeste, atender aqui a região. Como que você vê esse cenário para deputado federal? E aí essa proporcional, você sabe como é que é? Não dá para ter pesquisa. Sobre deputado federal, é uma situação bem ampla, né? Inclusive, eu tive há pouco tempo agora no gabinete do Eduardo Bandeira de Mello. Entendeu a gente muito bem, né? São ideias e convicções que vêm atrelando muito com a minha, mas não fechamos nada, não tem nada de acordado, né? Enfim. E sobre o Caio, né? O Caio Viana, eu acho que é a terceira eleição que ele tenta, alguma coisa aí.
O Caio é um jovem, né? Tem uma família que tem uma história, né? Vocês mesmos sabem mais do que eu, que é uma história que Campos hoje até lembra até hoje, né? À toa que sempre quando ele vem, né? O Caio vem, ele tem essa votação, né? Que tem, né? Mas assim, eu vejo provavelmente o grupo do Vladimir apoiando ele como deputado, que o Gemil já falou que ele é o deputado do grupo de Vladimir, né? Mas aí vai falar de estadual agora ou já entra? Pode. Caio Viana veio como deputado estadual 2 vezes. E uma como prefeito. 2020, então. Porque lá, assim, você falou do lance lá em São Inabá são 2 deputados, né, estaduais. Sim. Né? Isso é bem claro que a nossa é a nossa deputada Carla Machado, é a nossa referência na política, a minha referência da minha família também, né? Que ela vem dando continuidade no trabalho, só acho que a esfera estadual é um pouco mais ampla, né? Acaba não conseguindo ficar. Ela mora lá, mas acaba não conseguindo estar direto, inclusive fez até o aniversário lá, quinta-feira passada. Né? Sobre o Bruno eu conheço muito pouco, eu já ouvi falar, sim, mas nunca tive oportunidade de conversar, de trocar uma ideia. Enfim, são candidatos que provavelmente buscam a reeleição, né? Já bem claro que a nossa, mais uma vez, é a Carla Machado, provavelmente ela deve buscar a reeleição, né? E nós estamos juntos. Esse é um cenário um pouco que eu vi de uma esfera estadual, esfera federal. O Bruno, você fala Carla mora lá, você quer dizer que Bruno não mora? Bruno hoje é secretário estadual, tá? Sim, de habitação. De habitação, isso aí. Eles têm uma casa lá, se não me engano, né? Tem uma casa lá. Mas sim, como eu te falei, o meu contato é com a Carla e acaba eu não conseguindo ter mas eu nunca tive esse contato com o Bruno, né? Ele parece ser um cara gente fina, gente boa, nunca tive o prazer de conhecer ele, né? Mas de antemão também coloca até o nosso gabinete à disposição, caso queira conversar e algo, né? Já que ele hoje é o secretário de habitação, está aí para ajudar no que for preciso. Perfeito. Bruno foi o deputado estadual mais votado de Campos. Carla, se não estou errado, foi a 3ª mais votada depois de Rodrigo. Rodrigo foi o 2º mais votado, deputado estadual. Eu estou com dúvida de falar se ela teve mais votos que o Tiago Rangel. Teve mais votos, Tiago Rangel. Que o Tiago Rangel, em Campos. Em Campos. Estou falando em Campos. Ela teve quase 18 mil votos. Teve muito voto. É muito voto. Mais voto que o Tiago Rangel em Campos, não foi? Foi, sim. Então. Aliás, ficou, como a gente anunciou aqui também, a Folha anunciou 1 ano antes, aquela tentativa dela de ser candidata a prefeito não poderia, não seria candidata, não haveria possibilidade. O povo que gosta dela, né? O povo gosta dela. O povo gosta dela. Bom para ela, né? É o trabalho que ela fez. Isso é bom para o político, é o respaldo, né, que ele tem. Meu caro, eu quero te agradecer. O 3º foi Tiago, o 2º Zé Vitor aí, tô falando? Zé Vitor tá ligado. Mas se foi, o Zé, eu não sei a quantidade, mas ela ficou ali Inclusive ela vota aqui hoje, né? Vota em Campos hoje. Hoje até o domicílio eleitoral de Campos. Aí ela vai ser candidata por Campos, então. Mas para voltar com o título para lá. Cara, é campeão, vai. Cara, é danado. Cara, não é brincadeira, não. Amigo aqui, eu quero te agradecer por hoje. Satisfação, de fato, enorme poder te conhecer. E quero desejar a você toda a sorte. Em breve a gente volta a marcar. Vamos avançando aí. Espero que você também, né, avance lá, cresça e a gente consiga, né, te acompanhar nesse crescimento aí. Sucesso para você, obrigado por hoje. Cláudio, queria agradecer aí a oportunidade, né, o acolhimento aqui, te agradecer de coração mesmo, você e toda a sua equipe, a Folha FM, agradecer a minha família, meus amigos que estão aqui presentes, né, não são assessores, são irmãos, tios, são pessoas que estão nessa luta com a gente dia a dia, queria mandar um abraço. Então você não escolhe, qual o nome dela?
Laila chegou agora há pouco, mas assim, mais cedo um pouco. Mas nós falamos que você escolher pela competência, não é pela beleza. Né, dos caras, né? Aí chegou Lailinha agora. Os caras são feios, né? Não, então você não escolhe pela inteligência também, só é pelo parentesco. Isso é bom. Então, assim, agradecer, né, a todo mundo que acompanhou a gente na live aí, que fez, né, essa entrevista ficar mais bacana ainda. Então, agradecer a todo o pessoal do Sonho na Barra, agradecer ao Sileno, agradecer aos meus amigos, professor de Educação Física lá, agradecer ao Amaral, bombeiro, enfim, Amaralzão. Enfim, todo mundo que acompanha meu trabalho, acompanha o trabalho do vereador Caio César, dizer que o gabinete está de portas abertas, né, de segunda a sexta lá, para estar ouvindo, né, tá buscando soluções para que a gente possa dar resposta imediata à nossa população. Ó, para fechar aqui, gente, é uma brincadeira, hein? Isso é tudo. Vocês são lindão, pelo amor de Deus. Pô, apanha aí, ó. Pelo amor de Deus. Enes Pinto tá colocando aqui no Face, no chat aqui do Face, a SEDAI opera em cima de uma liminar há 10 anos, eu não tinha visto, desculpa, em nossa cidade. Além do péssimo serviço prestado à nossa população, essa empresa é responsável por 90% dos buracos das nossas vias públicas. É complicado esse negócio de buraco. Faz os seus reparos meia boca, né? Enfim, nas adutoras, e deixa os buracos para a municipalidade consertar. Desse jeito. Queria até mandar um abraço para Enes também, nosso amigo lá, foi secretário de obras, né, que é gerente lá da cultura. E exatamente como eu falei, a SEDAI hoje não tem mais efetivo, já praticamente já entregou praticamente todos os serviços aí pro município. É um problema que se precisa resolver bem rápido, bem rápido. Amigo, ó, mais uma vez, obrigado, forte abraço. Tamo junto, irmão, obrigado. Valeu. E você tentou trazer o bolo pra gente, rapaz, né? eu tentei trazer, inclusive o pessoal tá de prova aí. Ainda que a padaria tava fechada. Tava fechado 6 horas da manhã. A padaria fechada 6 horas da manhã. Mas eu vou pedir pra trazer. Amanhã vai abrir aqui de manhã, não, né? Não, só segunda-feira. Então segunda tá aqui, se Deus quiser. Tô brincando, pelo amor de Deus, como aquele bolo, depois tem que ir pra lá correndo pra São João da Barra. Muito gostoso o bolo lá. O Zé Vitor e a turma toda aí de São João da Barra, nosso carinho, né? Muito obrigado aí por tudo. 8h17, a gente fecha por aqui esse programa de volta na segunda-feira. Convidei uma pessoa só aguardando aqui, porque eu quero falar sobre essa treta do rombo aí no INSS. Não é sobre política, é sobre nossa conta, que foi, pode pesquisar aí, a maioria do povo, os caras criaram um mecanismo perfeito, quase perfeito. Estavam descontando do INSS de muita gente uma parcelinha de R$37, de 40, ninguém percebe. Não foi lá e pagou 6 bilhões. Aí todo mundo, eles foram ao longo dos anos, no final, né? Panhando aqui, panhando dali, panhando aqui, panhando dali, a merrequinha, ó, 6 bilhões aí, que também desses 6 bilhões tem parte aí que está correta. Então, que é de fato para sindicato, que é para, enfim, mas ó, eu estou convidando aqui um advogado especialista na área de tributação e de previdenciária, só aguardando aqui a confirmação, mas a ideia é essa. Segunda-feira estaremos de volta no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente.